Nos últimos anos, tem havido, por parte de alguns segmentos da sociedade, várias críticas ao agronegócio brasileiro e ao nosso país pelo grande volume no uso de produtos fitossanitários. Se nós observarmos, nos últimos anos, houve no Brasil um grande aumento no consumo de produtos fitossanitários comparativamente a outras regiões agrícolas do mundo. Gostaria de dizer, inicialmente, que o aumento no consumo de produtos fitossanitários é uma tendência mundial. Todas as principais regiões agrícolas, né, independente do tipo de clima, têm apresentado um aumento no consumo. O Brasil, nos últimos anos, teve um aumento no consumo superior à média mundial. No período de 2000, 2015, por exemplo, o aumento de consumo no Brasil foi o dobro da média mundial. E isso tem suscitado, como eu falei, críticas. Eu gostaria de dizer que, fundamentalmente, o fato hoje do Brasil consumir em torno de 20% do volume mundial, estando em primeiro lugar, seguido dos Estados Unidos, da China e do Japão, em termos de volume físico de consumo de produtos sanitários, não é de todo ruim. Nós temos que entender como é feito o uso desses produtos pelo produtor brasileiro. Por que ele usa esse grande volume, se realmente é necessário a utilização desse volume que o Brasil consome. E aí nós vamos ter que observar algumas particularidades do nosso país que fazem com que as intervenções dos produtores no controle de pragas, de doenças e de plantas invasoras sejam mais frequentes e mais intensas do que qualquer outro produtor de outro país de clima temperado, clima frio. Então, a primeira condição é de que nós somos um país continental. A nossa área agrícola hoje representa em torno de 152 milhões de hectares. É muito maior que toda a área agrícola da Europa, por exemplo. E nós somos o único país do mundo que temos uma área agrícola de 152 milhões de hectares e com um remanescente de área florestal superior à grande maioria dos países do mundo. Então, nós conseguimos produção agrícola sem agressão ao ambiente, sem desmatamento. Um fator fundamental também é que, se nós observarmos as regiões agrícolas de outras partes do mundo, o Brasil ainda tem condição de incorporar o processo produtivo, de acordo com dados da Embrapa, mais de 100 milhões de hectares. E nós, obviamente, iremos fazer isso porque os estudos de cenário feitos pelo Ministério da Agricultura para o Brasil mostram um incremento de 2 a 3% na área cultivada ao ano. Então, por volta de 2050, quando o Brasil é visto como o grande produtor de alimentos para uma população de cerca de 9 bilhões de pessoas, nós provavelmente estaremos próximo desse valor em área cultivada. Então, o primeiro fator é a grande área cultivada. Segundo fator é que nós produzimos no Brasil mais de 100 diferentes culturas. Produzimos do grão de bico a soja, produzimos do sorgo a canola, do café a cana-de-açúcar e assim por diante. Não existe nenhuma região agrícola do mundo que tenha uma produção tão diversificada como o Brasil. Por exemplo, na Europa. Na Europa são 4 ou 5 países que produzem alimentos, não chegam a produzir 10 diferentes culturas, comparativamente ao Brasil. O terceiro fator que explica esse maior volume de consumo é a condição climática do Brasil. Como eu falei, nós somos um país tropical, então nós temos uma diversidade de pragas e doenças e plantas daninhas muito grande. Dadas as condições climáticas, os ataques são mais intensos e, obviamente, isso vai exigir do produtor intervenções mais frequentes com o uso de produtos sanitários. Outro fator é que nós temos um mix de culturas que não é produzido em outras regiões do mundo. Culturas como soja, milho, café, cana-de-açúcar, algodão e citros, mais grãos, culturas de inverno como trigo, aveia, centeio e cevada, são responsáveis por mais de 85% do volume total de produtos fitossanitários consumidos no Brasil. Qual é o país que produz cana, algodão, soja, milho e café? São culturas que, pelas características, são muito atacadas por pragas e doenças que demandam, então, o uso de produtos fitossanitários. A soja e o milho, por exemplo, elas são responsáveis, só essas duas culturas, por um consumo de 63% do consumo de fungicidas é feito nessas duas culturas.
70% do consumo do volume total de inseticidas no Brasil também é nessas duas culturas. E em torno de 63, 65% do consumo de herbicidas, que é o maior volume, também é feito nessas duas culturas. Então, vocês observem que realmente é uma característica específica do nosso país. Quando eu falei em aumento de área cultivada, detalhando, nós temos, por exemplo, certas culturas que demandam um grande uso de produtos fitossanitários, como o caso da soja, do milho, da cana e do algodão, onde o aumento na área cultivada tem sido maior que a média esperada para a agricultura brasileira. Nos últimos anos, a cultura da soja aumentou em média 5,8% ao ano a área cultivada, e a cultura, por exemplo, do algodão aumentou 7%. Isso não se verifica em nenhuma parte do país. E como eu falei anteriormente, são culturas que demandam maior uso de produtos fitossanitários. Também tem que se entender que na nossa condição de país tropical, com grande diversidade de pragas, doenças e plantas invasoras, o produtor brasileiro às vezes se vê diante de novos problemas fitossanitários, que implicam muitas vezes em aumento de consumo. Eu posso dar dois exemplos. O caso da ferrugem asiática da soja. Há 15 anos atrás não tínhamos ferrugem asiática atacando a soja. Hoje ela se tornou epidêmica em toda a região produtora, fazendo com que o produtor, em média, tenha que fazer 3 aplicações de fungicidas. De tal maneira que, em função da ocorrência da ferrugem asiática, hoje a soja é responsável, somente a soja, por em torno de 50% do consumo total de fungicidas no Brasil. Se nós pegarmos a cultura do milho com as doenças que atacam a parte foliar, soja e milho representam sozinhas 60% do consumo de fungicidas. Também, ficando com o exemplo da soja, nos últimos anos nós tivemos o aparecimento de uma lagarta chamada Helicoverpa, que antes não corria atacando a soja, que hoje demanda consumo de inseticidas. Para sair da soja, no caso do algodão, nos últimos anos, o bicudo do algodão e a mosca branca no algodão, exigindo também aplicações de inseticidas. Lembrando que o próprio algodão teve uma grande expansão na sua área cultivada no nosso país, e hoje a produção de algodão é altamente significativa, rendendo grandes volumes de capital em termos de exportação. Também temos que entender que nos últimos anos novas culturas surgiram, né? Vamos entrar na área da fruticultura. Por exemplo, na minha região aqui da Serra do Rio Grande do Sul, né? Nós temos hoje produção não só de uva para vinhos, mas também uva de mesa. Surgiu a produção de pera, surgiu a produção de caqui, né? Além da produção de maçã, que é mais tradicional, surgiu a produção de ameixa, surgiu a produção de morango, né? No Vale de São Francisco, no Nordeste, se ampliou a área cultivada de mamão, de melão, de manga, de uva de mesa, né? Tudo com sistemas de irrigação. E boa parte dessa produção voltada para a exportação. Também uma condição de Brasil que não se verifica em nenhuma parte do mundo. Para determinadas culturas, nós temos até de 2 a 3 safras por ano. Por exemplo, no milho nós temos 2 safras por ano. No feijão a mesma coisa. Em uva de mesa, no Vale de São Francisco, em algumas regiões do Nordeste, nós temos em média até 3 produções por ano. Tudo isso demanda um maior uso de produtos fitossanitários.